Paz do Senhor, igreja. A igreja hoje está bem linda, cheia de visitantes. Glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz, apesar de estar nervosa, né? É uma responsa grande de estar aqui. Mas, assim como Wagner orou, o Senhor vai conduzir tudo. Abram suas Bíblias em Efésios 2. E à medida que você for encontrando, vai ficando de pé, como é costume da nossa casa aqui. Anjinha já me fez deixar eu emocionada no louvor, né? Aí o óculos está todo embaçado. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga assim: eu amo a palavra de Deus. E quem não encontrou, diga também: eu também amo. Vamos ler juntos. Efésios 2, a partir do 13, tá, irmãos? Até o 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário delicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus por essa palavra. Podem sentar. Eu vou trazer mais alguns textos, mas se o pessoal conseguir acompanhar e colocar, vocês vão acompanhando. E, à medida, eu vou também lendo aqui para vocês, para facilitar. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da fome e do desejo de estar na casa do Senhor. E a fome de Deus. Mas não é uma fome de Deus normal, é uma fome diferente. É a fome da presença do Espírito Santo. E Paulo, ele usa a expressão, logo aqui nesse texto, quando a gente começou, mas agora em Cristo Jesus. Aqui, ele está indicando o novo relacionamento dos gentios em Cristo. E como é lindo, né? Porque somos gentios. Jesus, ele quebra o muro da separação e cria uma nova humanidade, que é o quê? A igreja. E dentro da questão de templo, eu não trouxe para vocês para não aprofundar e não ficar muito detalhado, mas o templo, ele tinha as suas divisões, das mulheres, das crianças, dos andares, e tinha lá as suas divisões. E o Senhor, ele vem e ele derruba esse muro que fazia essa divisão. E todos conhecem a Cristo e têm parte nas bênçãos de pacto de Deus e possui esperança e comunhão com Ele. Esta incrível virada aconteceu em Cristo Jesus. Os que confiam nele têm salvação presente e esperança futura. Glória a Deus.
Mais na frente, no versículo 14, enfatiza a centralidade de Jesus Cristo na união de judeus e gentios, mas, sobretudo, na união de ambos com Deus. Estavam os gentios, estavam os judeus, mas aqui a gente está falando na união dos dois para com Cristo. Cristo, ele é a nossa paz, nosso apaziguador, e sua morte, ele reconcilia tudo isso dos judeus, dos gentios, e faz ambos um só povo para servir a esse Deus. E aí a gente não está falando somente de mistura de etnia, tá? Aqui, o que eu estou querendo trazer para vocês são dois grupos que tornavam um nível mais profundo. Trata-se de a Igreja de Cristo. E é bem interessante, porque à medida que eu for lendo, e eu trouxe muitos textos bíblicos, vocês vão vendo como é lindo, como o Senhor falou comigo. E essa palavra, eu já estava com essa palavra, e o Senhor já tinha ministrado ao meu coração, e ultimamente quem anda comigo sabe que eu venho falando muito a respeito disso. E aí, a gente tem não vamos dizer jargão não, mas a gente tem a mania de dizer, paz do Senhor, irmã Nete, paz do Senhor, irmão Wagner. E a gente que chama os nossos irmãos de irmão, de irmã. E isso não é apenas um jargão evangélico. Pode até se tornar meio que comum nos nossos lábios, no dia a dia, quando a gente vai chegando no templo. Mas na realidade, quando a gente entra no nosso quarto, que tranca a porta, com a oração que Jesus nos ensinou, a gente começa como? Pai nosso que estás no céu. E quando eu entro no meu quarto, eu digo Pai nosso que estás no céu. Wagner, quando entra no quarto dele, Wagner diz também, Pai nosso que estás no céu. Se é o mesmo Pai, somos irmãos. E aí, a gente precisa trazer, não mais apenas como jargão, mas como eu enxergar o meu irmão como irmão verdadeiramente. Ele é o nosso Pai, então nós somos filhos, logo somos irmãos. E aí, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Igreja. E agora eu estou falando da igreja como estamos aqui hoje. Não é só um lugar para se frequentar. Igreja é um lugar para você pertencer a essa casa. Você que hoje está aí, é para um dia você estar aqui trazendo a palavra do Senhor para alimentar outros que necessitam. É quando o pastor ligar para você, mesmo com as pernas trêmulas, você dizer, eis-me aqui. Eu preciso ser usada nessa obra. E vocês vão entender mais na frente. E aí eu deixo uma pergunta retórica para vocês já no início dessa palavra. Você, que talvez esteja aqui nos visitando, talvez você seja até de outra igreja. E talvez você seja daqui da igreja. Talvez você tenha acabado de chegar. E talvez você tenha a quantidade de anos que a Beth Shalom tem. Você tem vivido igreja? Você tem vivido esse irmão que eu vou no meu quarto, oro, e eu tenho o meu pai, e Wagner tem um dele, eu tenho vivido essa irmandade com o meu irmão? Você tem intimidade com o seu irmão? Ah, Nena, para com isso, a igreja está grande, a igreja cresceu. Ok. Não precisa você falar nada agora. Mas olha de lado, olha para o teu lado direito e observe se você não conhece algum irmão. Olha para o teu lado esquerdo, olha para frente, olha para trás. Irmãos, fala a verdade ao outro irmão. É bem interessante, quem me conhece sabe que eu tive 3 gravidez, eu tenho 4 filhos, mas eu tive gêmeos. E em uma das minhas gravidez, eu vesti umas roupas que a minha irmã, ela dizia, menina, o que é isso? Tu tá parecendo o povo que veio do Egito com essa sandália de X.
com esse vestido longo, com esse bucho balançando assim. Aí ela dizia, tá horrível esse look teu. Eu dizia, mulher, como é que a pessoa vai fazer um look grávida? As grávidas devem saber o sofrimento que é. Hoje nem tanto, mas na minha época. Mas ela dizia, tá muito feio. Aí eu dizia, eu só tenho esse aqui para vestir. Mas ela dizia, irmão, diz mesmo. Às vezes a gente que é mulher, aí a irmã chega, aí diz assim, tu gostou? Às vezes a gente nem gostou, achou feio, tá horroroso. Mas a gente não tem intimidade. A gente não é irmão. E aí a gente diz, tá bom, aquele bombinho, sabe? Quando a gente é irmão, a gente diz, tá não, minha filha, troca de roupa, vai trocar. Lá em casa mesmo é assim, né? As meninas entre elas dizem, não, barrada, de vez em quando elas bloqueiam uns aos outros e por aí vai. Mas isso é ser irmão. E irmão, o que eu estou querendo trazer para vocês é que irmão tem comunhão. Irmão precisa ter comunhão. A igreja do Senhor, ela precisa ter unidade em Cristo. E aí, reconciliar ambos com Deus, judeus, gentios, ambos sendo reconciliados com Deus, é um conceito de paz e envolve restaurar a unidade. O objetivo não era reconciliar dois grupos, tá? E sim, reconciliá-los com Deus. Este é o corpo de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Na cruz, tudo que causava desunião foi destruído. A gente leu no texto. Havia aqui uma inimizade. Mas o Senhor, na cruz, acabou com tudo isso. Igreja é um grupo em missão. Já pararam para pensar? Igreja é um grupo em missão. E o nosso Pai, ele continua trabalhando. E ele conta que a gente trabalhe junto com ele. Mas muitas vezes, a gente, de repente, não se vê fazendo algumas coisas dentro da unidade, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E aí, a gente tem que ver que, como somos irmãos, nós somos uma família. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Quando for caminhando mais, vocês vão compreender melhor. Mas, ao mesmo tempo que eu sou família, que nós somos uma família, nós também somos o exército de Cristo na terra. E vocês já notaram que o exército normal, convencional, ele é organizado. Ele trabalha em conjunto. Cada um trabalha na sua função como corpo de Cristo. E aí é bem interessante. A gente tem uma missão, alguns podem dizer um propósito. Às vezes pode ser um propósito. E todos que fazem parte da igreja precisam estar envolvidos na missão de Cristo. Precisamos estar em comunhão. E estar em comunhão é se envolver na missão. Qual é a missão da igreja? E quando eu estou falando na igreja, me compreenda, eu sei que tem gente na live, não é somente a igreja Beth Shalom. É a igreja de Deus. É num todo. Nós precisamos, cada um no seu lugar, aonde você atua, aonde você vive. Não precisa só vir aqui e pregar, não. Eu tenho atividades extras. Então eu preciso, nas minhas atividades extras, fazer a missão de Cristo todos os dias. E aí, está envolvido nessa missão. E aí eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Logo de cara. Para quem não me conhece, eu também sou do Ministério de Mulheres. E a gente precisa, não só o Ministério de Mulheres, todos os ministérios dessa igreja precisam do envolvimento de você que está aí. Talvez de você que está na live. Está envolvido conosco. De vir para somar junto conosco. E se envolver. E aí eu vou dizer mais. Não espera para amanhã, tá? Vocês têm Ministério de Mulheres, estou por aqui. E tem outras que auxiliam o ministério. Não é só comigo. Ministério de Homens está aqui o nosso presbítero Wagner. Ministério de Jovens está Bruninho, que estava aqui louvando. Não espera para amanhã. Quando for hoje, vem perto de um de nós e diz: eu quero servir a igreja. Eu quero fazer parte dessa missão. Eu quero me envolver na família de Cristo. Eu quero fazer algo. E não é para a igreja. Não é para o Ministério de Mulheres, de Homens, de oração, da intercessão. Não é para o ID. Não. É para o reino de Deus.
Se envolvam. Se envolvam na proclamação do Evangelho, se envolvam na proclamação do reino, como eu já disse. Se envolvam na edificação da igreja. Gente, o tempo é curto. A gente precisa parar de estar pensando somente nesta terra. Não somos daqui, somos passageiros. A gente precisa ter uma visão diferenciada. A gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, me desperta, me acorda, me saculeja. Ai, eu sou tímida. Ai, eu tenho vergonha. Ai, eu não tenho aptidão para isso. Peça ao Senhor. Peçam ao Senhor. Dobrem seu joelho e digam: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso fazer algo. Revela-se para mim. Me diz, me direciona, me capacita, me usa nas tuas mãos. E Ele vai fazer. Amém? Que parte você está dizendo? E que parte, quando terminar aqui, você, mulher, que talvez já deu vontade de fazer algo, e de repente tem várias coisas no ministério que precisam ser feitas, e você pensou: na igreja Beth Shalom não tem isso aqui, eu vou propor. E aí a gente vai, leva para o nosso pastor, traz a pauta, vê se é possível fazer, e vamos trabalhar todos juntos nessa obra de Deus. E que parte você vai dizer assim: deixa isso aqui, que eu e Deus vai cuidar dessa parte? A recepção está precisando de gente? Eu vou fazer na recepção. O culto de oração está precisando de alguém para louvar, minha irmã? Eu posso. Já tem gente. Então se eu vou participar, de repente o irmão que já estava vai ficar: não, me dá um dia, me dá uma semana. Os grupos que estão aqui, o pastor está cansado de falar aqui. Deseja louvar? Fala com ele. Então, em um dos louvores, nenhum dos grupos daqui da igreja vai se negar de abrir, e você vem e louva a sua canção e adora ao Senhor e serve a um Deus todo-poderoso que vai te usar poderosamente. Hoje Anjinha falando e ministrando no meu coração, e eu acompanhando no grupo todo o caminhar do seu pai. E aí é diferente. É diferente louvar na prova. É diferente louvar quando meu pai, quando a minha família está doente, quando eu estou com algum problema. É muito fácil quando está tudo maravilhoso e a gente está louvando. O louvor do coração é aquele que sai na hora que o negócio aperta. Se envolvam, insistam, se aproximem. A gente precisa de vocês. Todos podem se aproximar para que o reino cresça. Todos os membros precisam funcionar. Gente, pensa comigo. Eu sou uma condutora de um veículo. E aí eu passo marcha. Meu carro não é automático. Então eu utilizo essa mão aqui para poder passar a marcha. A outra tem que estar no volante. Nós precisamos de todos os membros do corpo funcionando. Quando eu tenho um membro que não está funcionando, mas não vai fazer, o teu dedinho, o midinho, não vai fazer tanta falta. Vai sim fazer toda a diferença. Observem agora, eu trouxe 2 aspectos para vocês que também são encontrados em outros grupos, tá? Eu falei da questão da comunhão, certo? E também falei da questão da missão, propósito, como você achar melhor. E aí, já notou que essas características também a gente encontra em outros grupos? Por exemplo, o exército. O exército, eles são treinados para, se eu for para a guerra, eu sou treinada para levar um tiro pelo outro. E eles trabalham em conjunto, de uma maneira diferente, no mesmo propósito, na mesma missão. Eles são conectados com aquilo. Do mesmo jeito, um time de futebol. E aí, eu torço por um time de futebol, e é o mesmo que Wagner, e aí a gente compra as camisas, e a gente torce por aquele time, e a gente assiste, e a gente compactua daquelas mesmas coisas. E aí a gente está compactuando de quê? Comunhão de um determinado assunto. E a missão é ganhar o campeonato do time. Ué. Parece com a igreja que ela falou. Qual é o aspecto da igreja que difere desses 2 outros grupos que eu falei? Tem um aspecto importantíssimo.
que faz toda a diferença. Sabe por quê? A gente não se reuniu aqui à toa. Qual é a identidade da igreja que é única para mim e para vocês? O acesso ao Pai está disponível para todos que vêm a Jesus. A presença de Deus no meio da igreja é o que nos diferencia desses outros dois grupos. Esta é a diferença. Senão a gente vai estar aqui se reunindo por talvez algo em comum, mas se não tiver a presença de Deus nesse lugar, a gente vai ser igual aos outros grupos que eu falei. Eu vou falar 3 pontos para vocês nessa noite. Efésios 2, para você gravar essa mensagem, do 13 ao 22. Usarei 3 ilustrações sobre a igreja. Primeiro, a igreja é a família para o Pai, o nosso Pai. Segundo, a igreja é corpo para o Filho. E terceiro, é morada para o Espírito Santo de Deus. Na família para o Pai, a gente tem os membros das famílias. Nós somos o membro dessa família. Você é membro dessa família, do corpo de Cristo. Na igreja é o corpo para o Filho. E nós somos os membros do corpo. Simples assim. E isso fala sobre a identidade da igreja. E aqui a gente tem algo como Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei se vocês perceberam. A igreja ela precisa de comunhão. A igreja ela precisa de um corpo com os membros funcionando. A igreja é um grupo em missão. E todos precisam estar envolvidos nessa missão com Deus. A identidade da igreja ela me traz a família, que somos nós, que depende da comunhão, e me traz a missão, que é a morada com Deus. Quando eu junto os dois, a presença de Deus é a diferença que vai fazer em todo o mundo, em toda a terra. Ele me chamou para ser templo e morada do Espírito Santo. Ele chama você para ser templo e morada do Espírito Santo. Ele te chama para ser santuário usado nas mãos dele. Ele te chama para ser morada do Espírito Santo de Deus. Por meio da obra reconciliadora de Cristo, que a gente leu em Efésios, nós fomos introduzidos na presença de Deus. Não há igreja bíblica sem a presença de Deus. Minha gente, se tiver igreja e não tiver presença de Deus, não é igreja. É simplesmente um clube aos quais eu falei. Uma junção de pessoas com um propósito em comum. E aí vocês vão entender o que eu estou falando a respeito disso. Vou repetir. Não há igreja bíblica sem a presença de Deus. Apocalipse 3:16, 16 e 17 diz assim: assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, pobre, cego e nu. Essa é a igreja de Laodiceia. Alguém conhece aqui? Quando Jesus lê essa carta do Senhor para essa igreja, ele está comunicando que ele estava fora dessa igreja. Como assim? Fora da igreja? Sim. E agora vocês vão entender o que eu falei. A questão de que não há igreja bíblica sem a presença de Deus. Sabe aquele texto que a gente usa? Apocalipse 3:20, mais na frente um pouquinho.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente usa muito esse texto para pregar para as pessoas e falar que o Senhor está à porta. Só que aqui, nesse texto, a aplicação disso aqui, a gente precisa ter o maior cuidado. Porque aqui, o Senhor, Ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Aqui, Ele tinha sido, me permitam a expressão, empurrado para fora da igreja. A igreja de Laodiceia procurava entrar novamente e agora, mediante o arrependimento dos seus membros, o Senhor, escrevendo essa carta para a igreja de Laodiceia, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja do jeito que a gente leu. Uma igreja que se achava que tinha tudo. Podia até ter, mas não tinha a presença de Deus. Então a gente precisa, como igreja, ter cuidado. Qual a igreja que eu estou? Qual a igreja que eu frequento? Tem a presença do Senhor nessa igreja? Ou é somente uma reunião de pessoas com o mesmo sentido? Para de repente até me permitam falar. Porque assim o Senhor falou comigo. Será que não é somente um cumprimento de um checklist para eu satisfazer o meu próprio eu e dar um kickzinho ali de que eu cumpri a minha função de ir para a igreja? Esse domingo eu fui, ó. Tá aqui, Senhor. Cumpri a minha parte. Misericórdia. A verdade é que a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, estava funcionando sem a presença. Como faz para colocar Jesus para fora da igreja, Nena? Como assim? O que é isso que tu está falando? Como? Como uma igreja funciona sem a presença? E agora, eu não estou falando mais somente dessa igreja. Eu estou falando de você. A sua igreja. O seu templo. O seu santuário. Que é para ser consagrado para Cristo todos os dias. Eu estou falando agora da sua igreja. Você vai olhar agora para você. Para dentro de si. Como faz para a presença dele ir embora? O que faz Jesus não estar mais numa igreja? Ela está morna, cega, pobre e nua. E não sou eu que estou trazendo essa resposta. Está na palavra do Senhor. Ele aconselha. Logo em seguida, depois desse texto, ele diz: compre ouro de mim. Sabe o que Deus está dizendo para você, meus irmãos? E assim ele falou comigo. A moeda do céu se chama fome da presença de Deus. Eu preciso ter fome da presença de Deus. Para ter fome da presença de Deus, eu primeiro de tudo, eu preciso reconhecer que eu não sou nada sem Ele. Eu jamais subiria aqui se não fosse a presença dEle. Não é o meu conhecimento, não é o que eu estudei, não é nada disso. É somente a presença dEle. Não somente para estar aqui, para qualquer outra coisa que eu exerça no meu dia a dia. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que você precisa se arrepender. E aí, a presença dele, você vai começar a ver que vai mudar algo. Isaías 55, 1 e 2. Escutem bem. Se puder colocar, pode colocar. Se não, eu vou ler. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitares
com finos manjares. Deus não somente dará gratuitamente água, mas também as bebidas mais substanciais, como leite e vinho. Leite e vinho na Bíblia representam sustento espiritual, sustento físico. Jesus, ele sempre se depara com dois tipos de pessoa. E aí, no que você começa a ler a Bíblia e na sua caminhada, você vai vendo que ele vai sempre encontrar dois tipos de pessoa na sua jornada. Uma pessoa sai saciada e a outra sai sem nada. Em algumas passagens vocês identificam isso. Pessoas saem com fome e outras saem de barriga cheia. Algumas saem cheias de si mesmo. Nós estamos cansados de ouvir aqui o pastor falando. Muitas vezes nós estamos ensimismados, cheios de nós próprios, de nós mesmos. Muitas vezes você está cheio de religiosidade. Muitas vezes você está cheio das suas próprias riquezas. Mas ele veio para os pobres, miseráveis. Fome é sinal de saúde. E quem tem filho sabe, tanto pai como mãe. Quando a criança está com fome, é saúde, gente. Quando a criança chega de meio-dia para comer, que diz, não quero, a gente já estranha. O que é que esse menino tem? O que é que essa menina tem? O que é que está acontecendo? Como assim ele não está com fome? Fome é sinal de saúde. Uma igreja sem fome é uma igreja doente. E mais uma vez, eu ressalvo, eu estou falando da igreja você agora. Eu não estou falando no todo. Eu estou falando de você. Se eu não tenho fome da presença de Deus, eu preciso me observar, eu preciso me avaliar, eu preciso me analisar, eu preciso perguntar para mim mesmo e fazer algumas perguntas a respeito de algumas coisas que acontecem ao nosso redor. A sua igreja, você, tem fome da presença de Deus? Não precisa vocês responderem, mas é para vocês pensarem. Fome não é só sinal de saúde. Fome também é um sinal de humildade. Por que humildade? É reconhecer. Eu estou necessitada. Eu não sou suficiente. Eu preciso de ajuda. Mas muitas vezes a gente demonstra ou quer demonstrar, parecer ser forte, parecer que sabe tudo, parecer que se dá bem em tudo. E porque na minha família está tudo bem, e porque nas minhas finanças está tudo bem, e porque tudo, sabe aquelas pessoas que às vezes você fala, ai, eu não estou indo bem nas provas, aí a pessoa fala, até tirei 10 em tudo. E muitas vezes a pessoa diz, ai, meu casamento é uma droga, meu marido é uma bênção. Mas muitas vezes é somente, como eu ouvi ontem, um holograma do Instagram. É somente a foto. É somente fake. Fake news. Total. E por dentro, você tem vergonha de chegar e dizer, Netinha, me ajuda. Eu tô quebrada, minha irmã. Eu tô precisando de uma ajuda espiritual. Mas eu, com a soberba que eu tenho, eu não vou fazer isso. Porque Netinha vai olhar para mim e vai dizer, e tu não é diaconisa da igreja, do Ministério de Mulheres. Como assim tu tá fraca? Muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós olhamos para a igreja de Laodiceia e a gente olha com um olhar de que igreja é essa? Mas muitas vezes nós somos a igreja de Laodiceia, cheia de si mesmo, cheia de soberba, achando que é alguma coisa nesse mundo. Nós precisamos da presença. Se não for a presença de Deus, nós não somos nada. Nós não vamos mover uma palha de nada. Nós precisamos despertar. Tem muita gente gritando, tem muita gente morrendo, porque não conhece o Deus que você conhece. E como você está?
Eu trouxe 3 pontos. E o primeiro fala: para ter mais fome de Deus. Pessoas com fome de Deus geram mais pessoas com fome de Deus. Pessoas com fome de Deus é diferente. Mas tem que começar por mim. A fome tem que começar por mim. Não tem que começar por Patrícia. Não tem que começar por Aulistela. Tem que começar por mim. Então eu vou começar a buscar mais do Senhor. E como eu vou fazer isso? E como? Tudo começa por você, tudo vai refletir se você tiver fome da presença de Deus. E aí as pessoas vão começar a olhar para você e vão desejar essa presença. Elas vão desejar, elas vão perguntar, elas vão querer andar perto de você para saber o que tem de diferente neste homem, o que tem de diferente nessa jovem, o que é que acende esse fogo, o que é que acende essa chama, essa vontade de estar na presença de Deus, independente de estar na igreja, se é no trabalho, se é na faculdade. Eles queimam com a presença de Deus e eles conseguem transmitir a todos que estão ao redor o mundo caindo ao seu redor, e eu, crente, fiel, cheio da presença de Deus, dando glória a Deus, dando aleluia, e passando pela prova e dizendo: eu sei o que eu estou passando, assim como nós ouvimos nessa noite, mas eu creio num Deus todo-poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele não muda, Ele é o mesmo. A gente só precisa também ativar em nós. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Nós precisamos pelo menos abrir a boca e pedir, dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me tira dessa mesmice, me empurra para que eu faça algo para ti, me mostra, me direciona, me capacita. O que você comunica referente a essa fome de Deus por onde você passa? Tenha fome pela presença de Deus. Fome é contagiante. Vocês já viram que quando a criancinha ela está sem fome, se você levar ela para uma grande mesa com mais um monte de criancinha comendo, aquela que estava sem fome, ela vai querer comer, simplesmente porque está vendo todo mundo comendo. A gente precisa exalar essa fome da presença de Deus, para quem esteja perto dizer: oxi, como é isso? Espera aí, vamos querer também, assim como o exemplo da criança. Fome é contagiante. Andem com pessoas que tenham fome da presença de Deus. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar as maravilhas da sua lei e meditar no seu templo. Viver na presença de Deus é o que fala esse salmo. Constância e comunhão. Vocês poderiam ler novamente esse salmo? Salmo 27:4. Vamos lá? Uma coisa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente está falando em fome. Eu vou falar de cardápio. Quem está com seu cardápio aí na mão? Levanta. Pode ser o celular. Esse é o teu cardápio. Esse é o segundo ponto que eu vou falar. Ver o cardápio gera fome. Ver o cardápio, botar, examinar, começar a ler, vai te gerar uma fome. E eu digo isso por experiência própria. Talvez não seja tão atrativo, você olha assim e diz: meu Deus, como é grande, é tanta coisa. Nem tem uma fotinho, né? Aí tem umas que a gente olha a Bíblia da irmã e eita, dela vem umas fotos. Eu acho que eu vou comprar uma dessa para ver se eu me empolgo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando você vai no restaurante e tem o cardápio e tem as fotos das comidas e você foi, terminou o culto aqui, você nem está com fome, já chegou de bucho cheio de casa. E aí o irmão: vamos ali e tal. Aí pela conversa você diz: vamos. Quando chega lá e você começa a ver o cardápio aí: tá com fome? Não quero nada não, nem estou com fome. Aí o irmão começa a passar o cardápio do lado, aí você começa a olhar. Aí começa a ler a descrição. Aí tá lá, né? Tudo que você gosta.
macarrão ao molho de não sei o que. Aí você diz, já... A boca já começa. Você diz, não, eu vou pedir. Se for uma pizza, o irmão diz, vou pedir uma pequena. Não, pede uma média, eu pego uma fatiazinha. Quando vem, como tudo. Ah, não, tô brincando. Para descontrair um pouquinho, né? Ver o cardápio gera fome. E sabe por quê? Muitas igrejas, e agora eu vou falar das duas igrejas. Muitas igrejas, como família, e muitas igrejas não têm fome da presença de Deus. Por quê? Nunca passaram da primeira página desse cardápio. Trazendo, por exemplo, do restaurante, você já foi num restaurante chique, ou já viu nos filmes? Você chega, já olhou o cardápio, já escolheu o prato principal. E aí aqueles restaurantes chiques traz as entradas. E aí às vezes vem pastelzinho, salgadinho, umas empanadas com um molho lá super elaborado. E você vai enchendo os olhos e vai comendo, 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 comendo. Quando chega o prato principal, tudo já está como? Sem fome. Muitas vezes a gente já está cheio e não cabe mais nada. Acabou a fome. Me permitam agora fazer uma analogia. O culto do domingo. Esse culto ao qual nós estamos aqui hoje, você aí na live, é só a entrada. O culto do domingo é só a entrada. Não façam como muitas vezes eu fiz, que eu só abria a palavra próximo domingo. E quando eu abria, estava lá marcado no versículo que eu li. Mas glória a Deus. A gente tem um pastor que bota a gente para ler Bíblia e incentiva a gente. E aproveitando o ensejo, quem está na leitura bíblica em um ano, levanta a mão. Leiam a Bíblia, leiam essa palavra, passem da primeira folha, que vocês vão ter fome e desejo da palavra de Deus. O culto do domingo é a entrada. E me compreendam, tem muito mais, mas muito mais. Tem muito mais do que somente essa refeição. Você acha que essa é uma refeição completa? Sabe qual era a minha preocupação de trazer o alimento para vocês hoje? É que o nosso pastor, ele tem uma palavra firme, consistente. E o meu medo, o meu temor de estar aqui é porque eu digo, meu Deus, como é que a pessoa leva uma palavra com um pastor feito a gente tem? E você fica temeroso, porque eu não podia trazer algo que fosse... Eu digo, Senhor, me ajuda aqui, me direciona, me capacita. Porque o nosso pastor, ele traz uma palavra consistente. E você pode até pensar, é tão boa a palavra dele que me alimenta a semana toda. Amém, meu irmão. Mas saia desse estado de ficar somente numa página do cardápio. Passa para a próxima página, termina de ler, vai para João, começa no Novo Testamento, entra num grupo de leitura, que a irmã Edivane sempre coloca lá, incentiva, procura, busca. Procure as ferramentas. Hoje em dia a gente tem tanta ferramenta para poder se auxiliar disso. Tem aplicativo que escuta. Gente, cola no irmão, tu tá lendo, me ajuda. Fica me perguntando, fica me enchendo o saco todo dia, dizendo, tu leu a Bíblia, para você ter um incentivo. Procure a ferramenta que você vai ter fome da palavra de Deus. A gente tem algo a mais do que a entrada. A gente tem a segunda página do cardápio, a terceira, a quarta, a quinta. A gente vive numa geração sentimentalista. A gente vive esperando, sabe o quê? Um arrepio dentro da igreja. A gente vive esperando alguém começar a pular e a saltar e você dizer, eita que hoje o culto foi quente. Eita que hoje foi um sapatinho de fogo. Eita que hoje... A gente fica esperando e especulando acontecer um extraordinário. Muitas vezes a gente deixa de olhar para o ordinário, de chegar na igreja, olhar para o seu irmão do lado, dar uma boa noite, dar a paz do Senhor, olhar no olho. Às vezes aquele irmão precisa somente de um sorriso. A gente reclamava tanto que não podia abraçar.
na pandemia. Aí quando chegar aqui, o irmão passa. A paz, aí o cara já faz assim. Que aí já cria uma limitação, né? Já bloqueei aqui. Aí tem uns que vêm assim. Quando pega por trás não tem mais como. Quando pegou, acabou. Aí ele vai, eita, nem escapei desse. Mas faça isso. Não é só um pulinho. Não é só um choro. Eu não sei como eu não me emocionei aqui, viu? Mas quem chora pregando está aqui. Parece o profeta Jeremias. Começa a pregar e começa a chorar. Não vou nem falar, senão já começa a chorar. Não é só um choro. Não é só um pulo. Não é só um arrepio. Para e pensa, igreja do Senhor. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Um Deus todo-poderoso. Um Senhor que está de braços abertos para te acolher. Êxodo 19, do 16 ao 19 diz assim. E eu vou falar vários textos agora, mas não precisam vocês abrirem, eu vou ler. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. Imaginem a cena. Eu vou ler de novo. Imaginem a cena. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia num trovão. Não é arrepio, não. Não é um pulinho, não. A presença do Senhor, quando ela chega, ela enche a casa, ela se derrama. A gente sente. A gente sente. Não é somente um arrepio. Não é somente algo que a gente fica esperando. Não é somente um mover. É diferente. Você sente quando você entra no lugar cheio da presença de Deus. E você precisa ser esse templo do Espírito Santo, para que quando você entre no lugar físico, você chegue cheio da presença de Deus, de uma maneira em que os ambientes eles estremeçam, porque você carrega a presença do Senhor. Isaías 6, do 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Repita comigo, igreja: Santo, Santo, Santo. Esse é o Senhor, o Rei dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases de limiar se moveram à voz do que estava. E a casa se encheu da fumaça de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos.
Quando a presença de Deus vem, não é pulinho, não é arrepio. A gente começa a confessar pecados, assim como os Zias fez aqui. A gente começa a ser liberto daquilo que nos amarra e que não nos deixa fluir no Espírito Santo. A gente começa a confessar os nossos pecados. Não precisa sair falando para todo mundo. Pega o irmão da tua confiança e diz: vem aqui porque eu preciso confessar isso aqui, para que eu não faça mais. Tem mais pra gente. Não tem só a primeira folha do domingo, não. Tem mais amanhã. Mergulha nessa palavra. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. Eita, que elas estão ligeiras, viu? Muito bom. 2 Crônicas 7 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor já tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dá um glória a Deus, crente. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Em 2 Crônicas, era uma nação inteira com a boca no pó, no chão. Não foi um louvorzinho somente gostoso de ouvir, não. Era a presença de Deus, de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda. Era a glória do Senhor em uma nuvem. Era uma luz tão brilhante, que relata a Bíblia, que ninguém podia permanecer na sua presença. Sabe quando o Espírito Santo de Deus, sabe quando a presença de Deus está tão forte aqui no nosso meio, que a gente não consegue, a gente não consegue. É inevitável, a grande maioria da igreja, quando sente a presença de Deus, se curva, se ajoelha. Você não suporta. Apocalipse 1:17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. O fato aqui de João, que ele fala ao cair aos seus pés, era um ato de temor e terror diante do Senhor. A reação dele aqui mostra que aqui ele provou da glória de Cristo mais intensamente do que no Monte da Transfiguração. E é por isso que ele diz isso. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim. E aí, pode ser que alguém esteja pensando: eu só leio no domingo. E tá tudo ok? Eu só fico na entrada mesmo. Às vezes eu até tento passar para a segunda página, mas eu não consigo. E está tudo ok? Não. Não está tudo ok. Não está tudo ok. Só abrir a Bíblia no domingo. Não está tudo ok só vir aos domingos para a igreja. Não está tudo ok só fazer X minutos de devocional. Não está tudo ok orar antes de dormir somente. Não está tudo ok orar somente ao acordar. Não está tudo ok porque eu não estou discipulando ninguém. Não está tudo ok porque você está parado. Não está tudo ok. Meus irmãos, nós fomos chamados para incomodar as pessoas e dizer que não está tudo ok. A gente precisa se despertar. Igreja do Senhor Jesus, desperta em nome de Jesus. E
me permitam, essa palavra falou primeiro comigo, essa palavra vem mexendo comigo durante muito tempo. Terceiro ponto para encerrar. Comer gera fome. E aqui é diferente, né? Porque você vai dizer, não, minha irmã. Comer no natural, na nossa vida normal, me sacia e está tudo ok. Mas no reino de Deus tem algumas coisas que são diferentes. No reino de Deus, quanto mais eu como, mais desejo eu tenho da palavra. Quanto mais eu leio, mais desejo eu tenho da palavra. As pessoas não têm fome porque elas não experimentam. Então, se eu não experimentei, como é que eu vou saber que é bom? Preparem um banquete para que as pessoas comam o pão vivo que desceu dos céus. Comam dessa palavra, busquem mais do Senhor, mergulhem nas Escrituras. Para quando aquela pessoa no seu trabalho te fizer uma pergunta a respeito das Escrituras, você entregar para ela um banquete e ela ficar desejosa da presença de Deus, de dizer onde você buscou essas informações, por onde você começou, por onde eu começo, me ajuda. Jesus termina sua última reunião com seu exército. Lá em Mateus 28. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vocês têm feito isso? Eu tenho feito isso. E sabe o que ele diz no final? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Vai para as nações. Chega perto daqueles que muitas vezes repudiam Jesus. Não seja uma igreja sedentária. Não sejam uma igreja de braços cruzados. Envolvam-se na missão de Deus. Você só cumpre a missão dele se você estiver nele, enraizado, perto das suas raízes, junto ao ribeiro. Parem de mimar a sua igreja. Parem de mimar você. Ah, eu não posso. Desculpa, a gente arruma 1000. Ah, eu não posso. Ah, eu não posso não. Eu não venho não para o estudo não, porque na quarta-feira eu já tenho outro compromisso. Ah, não, na quinta também não dá não. Não dá não. Culto jovem, não. No domingo tá bom. E a gente mima o nosso ego e faz aquilo que a carne quer. Para finalizar, igreja é uma família para o Pai. É a comunhão de Deus. Um corpo para o Filho. É a missão ou o propósito. É uma morada para o Espírito Santo de Deus. E para a presença dele. Se você pode, se ajoelhe. Se você não pode, fique de pé. Fechem seus olhos. Mas antes de fechar, olhem do seu lado, ou na sua frente, ou nas suas costas, e orem por essa pessoa. Talvez a pessoa nem esteja aqui. Feche seus olhos. Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nessa noite. Eu te peço e oro, Senhor, primeiro nos apresentando a Ti,
por mais fome e desejo da Tua palavra, da Tua presença. Nos ajuda, Pai, tira tudo aquilo que nos impede de seguir, de Te buscar, de Te servir, de fazer a Tua missão, de viver em comunhão com o meu irmão. Mostra-me, revela, Senhor, para mim e para os meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, direciona cada um para que eles possam compreender, Pai, a Tua verdade. Pai, nós Te pedimos mais fome de Ti sobre nós. Pai, nós abrimos mão dos manjares desse mundo. Pai, nós precisamos que o nosso tempo não nos roube da Tua presença. Precisamos de mais fome, de mais sede. Oh, Espírito Santo, o meu ministério não é alimento. A fama não é o nosso alimento. O poder não é o nosso alimento. A Tua presença é o nosso alimento, Deus. Nos ajuda. Nem só de pão viverá o homem, mas viveremos da Tua palavra. Abre o nosso apetite espiritual, leva-nos mais fundos, mais fome da presença, mais entrega, Senhor, mais de Ti, mais fome de jejum, mais fome da renúncia da carne, mais fome da comunhão. E tudo que eu acabei de Te pedir, eu Te peço também para o meu irmão. Obrigada, Paizinho. É assim que eu oro, é assim que a Tua igreja ora, que a Tua família, que o Teu corpo de Cristo ora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.